é a verdade. Pode passar o céu, Senhor, pode passar a terra, mas a sua palavra não passa, ela não muda. E essa palavra, Senhor amado, vai produzir em nossos corações aquilo, Senhor, que o Senhor deseja. Ó Pai, para que possamos viver, Senhor, alinhados com o céu, alinhados, Senhor, com o seu querer, com a sua vontade. Ó Pai, abrimos nossos corações, Senhor, eu abro o meu coração, Pai, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra e que ela se torne vida em mim, Senhor. Porque ela já é vida, Pai. Ela já é vida, Senhor. Ó Pai, mas que ela venha para os nossos corações, Senhor amado, e transforme as nossas vidas pelo poder, Senhor, do seu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos que assim seja. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, a fé vem pelo ouvir. Amém? Pode ser o título, né, desta palavra. Romanos capítulo 12, versículo 3. Amém? A fé vem pelo ouvir. Romanos 12, 3. Tá? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você puder pegar a versão King James para mim. Amém? Vamos na versão King James 1611, né? Que é uma versão mais próxima da original. Tá bom? É bom que a gente tenha várias Bíblias, várias versões, né? Da palavra, para que a gente possa comparar uma com a outra e chegar aqui é mais completa, né? Romanos capítulo 12, versículo 3. Pois eu digo pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós. Não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Glória a Deus. Deus tem dado uma medida de fé. E aí a gente procura que medida é essa, né? O que é a medida da fé, né? Você mede a fé pela quantidade de palavras, né, que habita em você, que está dentro de você. Eu meço a minha fé pela quantidade da palavra de Deus dentro de mim. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, nós podemos até ir lá também, Romanos 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, amém? O ouvir da palavra de Deus. Entendeu? Nós podemos observar uma criança, né? Ainda na idade, né? Dependendo da idade da criança, na ansiedade. Hoje a gente vê uma criança que nem bem nasceu, né? Já vive uma vida de ansiedade, entendeu? E Deus, ele nos dá sabedoria. A palavra de Deus nos diz que a sabedoria ela vem do Senhor, para que nós, como pais, a gente possa ensinar aquela criança, né, no caminho que ela deve andar. E dependendo do que a gente tem, né, do conhecimento da palavra, da habilidade que o próprio Espírito Santo nos dá para saber lidar com aquela criança e levar ela no caminho certo, a gente vai orientar ela da maneira certa e aquela ansiedade ela não vai permanecer no coração daquela criança, né? E assim também é conosco quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus. A palavra de Deus é que vai cuidar de nós. Então, vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, amém? Romanos 10, versículo 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque a fé, ela está na palavra, ela vem da palavra. Então, a fé, ela é produzida dentro de nós por meio da palavra. Entendeu? Só tem um meio da gente ter fé. Se a gente ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que a gente ouve da palavra de Deus, é o quanto a gente vai ter fé. Entendeu? Então, o que é a medida da fé? Você mede fé pela quantidade de palavras que habitam em você. Que palavras? A palavra de Deus. Eis a razão porque Deus ele se preocupou com Josué. Peraí, Josué, eu vou chamar ele para ser um líder. Eu vou chamar ele para ser representante, meu representante na terra. Então, o que Deus fez com Josué? Deus chamou Josué e a primeira coisa que ele falou para ele é que ele fosse forte, corajoso, destemido, ousado, decidido, determinado, entendeu? E que ele meditasse na palavra dia e noite, para que ele pudesse ser bem-sucedido. Você lembra de Salmo de número 1? Amém? Salmo de número 1 diz o quê? Né? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele vai perder tempo, entendeu? Com tudo isso. Ele vai ser contaminado, entendeu? A palavra de Deus diz que quando nós lutamos, né? Lutamos com a arma da fé, que é a palavra de Deus, entendeu? Usamos ela, não a carne, não os nossos pensamentos. Pelo contrário, se nós nos enchermos da palavra de Deus, nós vamos levar cativos os pensamentos ruins. Todos os pensamentos ruins. Então você mede fé pela quantidade de palavras que habitam em você. Que palavras? Qualquer palavra? Não, a palavra de Deus. Amém? Então a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. E a palavra, ela controla. Pra você ter uma ideia, né? A palavra ela controla a imagem que você tem por dentro. Ela controla. Entendeu? Uma criança que o pai tá lá, a mãe tá conversando com ela, às vezes ela tá até em gritos. Calma, filho. O que você quer? Pare de chorar. Não é assim? Ela tá em gritos. Aí o pai, a mãe, o pai, na maior tranquilidade. Agora, se o pai e a mãe grita com aquela criança, na mesma altura que ela está gritando, nada é feito. Nada é resolvido. Você está entendendo? Então, por isso que a palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Amém? Amém. Entendeu? Então, a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, como é que eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo? Aí, ó. O meio para mim poder habitar em Deus, esconderijo do Altíssimo é habitar em Deus. O meio para mim habitar nele é ouvir a palavra e deixar que essa palavra entre no meu coração. A palavra é o próprio Deus. Ele diz isso em Apocalipse capítulo 3, 20, né? Eis que estou à porta e bato. A porta de onde? A porta do teu coração. Entendeu? Aí você chega angustiado. Por isso tem muitas pessoas que elas têm assim já um prazer, né, de orar. Você vê quanto tempo a pessoa ora, 2, 3, 4 horas na presença de Deus. Já é uma pessoa que não vive em desespero. É uma pessoa que vive em tranquilidade. Pode vir as lutas. Isso não quer dizer que ela não vive lutas. Entendeu? Que ela não vai passar pela tempestade, pelas dificuldades. Vai. Entendeu? Mas o prazer dela é na lei do Senhor, é na presença de Deus, entendeu? Então, pode ter certeza que a oração dessa pessoa já não vai mais ser aquele desespero, aquela oração melancólica, aquela coisa assim de você chegar na presença de Deus só para apresentar o problema, né? Não, você vai só adorar.
Você vai se tornar um adorador. A pessoa que tem a palavra de Deus, quanto mais da palavra de Deus você tem no coração, mais adorador você se torna. Mais facilidade para você rasgar as dificuldades, rasgar as lutas, rasgar o problema. Mais facilidade você tem. Por quê? Porque você vai viver no descanso de Deus. Vai ser fácil para você ficar 1 hora na presença do Senhor. As pessoas que não conseguem orar mais de 1 hora, entendeu? Elas não têm uma vida de paz. É porque elas vivem uma vida ansiosas. Eu vou sempre lembrar, né? Você vê, sempre a gente está lembrando, né? Da passagem de Maria e Marta, né? O que você acha? Não dá para você entender aí que Marta, ela estava aflita. Ela estava preocupada. Ai, talvez a comida não vai dar, o lanche não vai. Eu quero tanto fazer um lanche aqui para Jesus. Talvez ela estava. Então, o pensamento dessa pessoa é só na terra, é só nas coisas desse mundo. Você está entendendo? Por isso a ansiedade, por isso o medo, entendeu? A pessoa não consegue descansar. Então, por isso que Jesus falou para ela: olha, Maria escolheu a melhor parte, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Jesus só respondeu isso para ela, entendeu? E essa não vai ser tirada dela. Você viu o que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E você pergunta, como eu posso buscar? Está aqui a resposta. Deus deu uma medida de fé. Qual é essa medida de fé? É a palavra. Entendeu? Não tem tamanho a medida. Não tem, é a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa é a medida que Deus nos deu. Então você pode ter quanto você quiser da palavra de Deus, depende do quanto você buscar. Então, o que é a medida da fé? Você mede fé pelo quanto de palavras que habita em você. E na medida que a palavra de Deus habita em você, a Bíblia diz que você vai ser o quê? Olha qual é o resultado de uma palavra de uma pessoa que medita na palavra de Deus. Salmo de número 1, você já tira por aí, ó. Salmo de número 1 diz o quê? Ele será como uma árvore. Dependendo do quanto você tem de Deus, da palavra de Deus em você, você vai ser como uma árvore frutífera. Então, ainda tem uma em que nós precisamos ficar bem atentos. Ah, mas eu estou na igreja todo dia, eu ouço a palavra, eu ouço. Tem gente que ouve anos e anos, e a vida da pessoa não muda coisa nenhuma. Porque a Bíblia, quando a palavra de Deus diz ouvir da palavra de Deus, é no sentido de atender. Atender a palavra de Deus. A fé vem por você atender. Você quer ver como é por atender? Não é por ouvir. Você não acha? Jesus não disse, lá no capítulo 13 de Mateus, Jesus não disse que o semeador semeou em 4 tipos de terra? E Jesus disse que essas terras representam os tipos de coração? Entendeu? 4 tipos, mas só um deu fruto. O mesmo coração, né, o mesmo coração duro recebeu a palavra, a mesma palavra que o coração terra boa recebeu. Entendeu? Jesus explicou, aquele que ouve a palavra, quando o semeador semeou a semente que caiu na beira do caminho e vieram os pássaros, né, e comeram aquela semente, entendeu? Ele diz que representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dão valor a ela. Como é que eu dou valor à palavra de Deus? Está escrito lá em Mateus 3, como é que é? Procurar entender. Está escrito assim, ó, Mateus 13, 19. Está escrito assim, ó, que as pessoas que ouvem são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. Aqueles que ouvem, mas não a compreendem. Vem o maligno e rouba. O maior interessado em que você fique sem a palavra é o diabo.
Então ele não vai, ele vai aplaudir quando você diz que você está cansado, entendeu? Diz que você não tem tempo, entendeu? Você acha que quem que vai gostar disso? É o diabo, entendeu? Porque ele não vai querer, ele vai fazer de tudo para roubar a palavra de você, para fazer com que você não medite na palavra de Deus. Então tá lá escrito em Mateus 13, Jesus disse que a primeira parte que caiu a semente, que representa a palavra de Deus, entendeu? Foi no coração de pessoas, o fato dele dizer que o semeador semeou a semente, umas caíram no meio na beira do caminho, entendeu? Ele explica lá, quando ele está explicando a parábola, ele diz: a beira do caminho representa pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. Não dá fruto, nem nasce nada mesmo. E outros também que até a palavra, ele fala que a palavra também caiu no coração de espinho, ou seja, de pedregulhos, né? Coração de pedra, entendeu? Representa o quê? As pedras representam o quê? As lutas, os problemas, que as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas começam a olhar para as lutas, para as dificuldades, para os problemas, a angústia, a tristeza. A Bíblia diz que impede que a palavra seja frutífera ali naquele coração. Então são pessoas que estão preocupadas, que andam preocupadas, que se preocupam só com as coisas neste mundo, os problemas, as lutas dessa vida. Ficam fitando seus olhos para isso, se firmam naquilo e é só aquilo, só vivem aquilo, entendeu? A imagem que elas têm dentro do coração delas é só luta, é só dor, é só problema, entendeu? E Jesus falou também outro tipo de terra, né, de coração. Ele falou que a semente que caiu no meio dos espinhos representa pessoas que só pensam nas coisas materiais deste mundo. Se preocupam com tudo, entendeu? Mas não valorizam aquilo que Deus está chamando elas para valorizar, que são coisas do alto. Lembra que ele diz: buscai as coisas do alto. Amém? Não da terra. Entendeu? Ele fala isso também no versículo, no capítulo 6 de Mateus, né? Não ande ansiosos por coisa alguma. Entendeu? Ele fala sobre o amor ao dinheiro, o amor às vezes a gente faz de tudo pelas nossas finanças, né? Para a gente ter dinheiro, mas a gente não faz de tudo para a gente ter a palavra de Deus que vai mudar nossas vidas. Então ele diz: aquele que ouve a palavra, a primeira parte da semente, a primeira parte que onde caiu a semente foi no coração terra dura, né? Então são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não valorizam. Mas caiu também, as sementes caiu também em coração de pessoas que só pensam nas lutas, nos problemas. A semente, que é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus, também caiu no coração, né, de espinhos, que representa o quê? Os espinhos representam o quê? Coisas nas quais os nossos corações estão presos. O dinheiro, o materialismo, as coisas materiais. Inclusive, esse texto aí, ele tem tudo a ver com Mateus capítulo 22, que ele fala: o reino dos céus é comparado, né, a um homem que deu uma festa, né, fez uma festa, a festa das bodas do seu filho. Olha aí. E aí ele mandou chamar as pessoas, né, os convidados, mas os convidados não eram dignos. Por quê? Porque eles apresentaram desculpas, né? Inúmeras desculpas. Os convidados se revoltaram, bateram, mataram aqueles que foram convidados, entendeu? E assim por diante. Aí ele está falando o quê? São pessoas, ele está falando no sentido da gente valorizar a palavra de Deus. Ele está falando no sentido da gente valorizar aquilo que ele tem para nós. Amém? Ele nos chamou para ser. Amém? Para se tornar. Que somos o quê? Uma nação santa, povo escolhido de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quem é a igreja do Senhor na terra? A igreja do Senhor na terra é representante do céu na terra. E para isso ela precisa estar adornada.
entendeu? Pela palavra de Deus, o instrumento de adorno, amém? A palavra de Deus. A ação, o poder é o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo dá vida por meio da palavra. Dependendo do quanto da palavra de Deus você tem no coração, na sua vida, o Espírito Santo vai trabalhar e vai mudar você. Vai gerar você para Deus. Gerar você para quê? Para que de fato você seja sal da terra. O sal que protege, o sal que cuida, o sal que dá sabor. Amém? Para que você seja luz, para que eu seja luz na terra. Amém? A luz. Então, por quê? Só vou ser luz se eu tiver da palavra de Deus na minha vida. Se Jesus realmente me transformar pela palavra. Amém? Me gerar pela palavra. Você só vai ser luz. Então, a fé vem pelo ouvir. Romanos 12, 3, a Bíblia diz que Deus ele deu uma medida de fé. Qual é a medida de fé? É a palavra. Então, quanto mais você tiver da palavra de Deus, mais fé você vai ter, mais ousadia, mais determinação. Glória a Deus. Amém? Então, olha só, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, entendeu? E a palavra ela controla a imagem que você tem por dentro, lá dentro de você, entendeu? Ela controla. Quando as palavras elas criam imagem, entendeu? As palavras elas criam imagem. Se eu for falar, vamos supor, na medida que eu for falar de comida para você aqui agora, tá? Se a gente for comentar sobre comida, a primeira coisa que você já vai pensar, vai criando uma imagem dentro de você, já um desejo de fazer aquela comida, é ou não é? Entendeu? Ou de comer aquela comida, entendeu? Então, se a gente comentar aqui todo o tempo sobre comida, como receitas, né, de alimentos, de comida, entendeu? De bolo, de doce ou de salgado, entendeu? Nós não vamos pensar em, por exemplo, em lavar uma roupa. Tá? Não vem na tua mente uma roupa para lavar. Vai vir na tua mente uma comida para fazer. Entendeu? Vai vir na tua mente, até você vai querer até sentir o gosto daquela comida ali, sem ter, entendeu? Não é? As palavras elas criam imagem, entendeu? Sentimentos também dentro da gente, entendeu? Então, olha, tudo que Deus fez neste mundo, João capítulo 1, versículo 1 ao 3, tudo que ele fez neste mundo, ele não fez senão pela palavra. Tudo que ele fez foi pela palavra. Vamos lá, João 1, do 1 ao 3. Então, a importância da gente ouvir a palavra de Deus, da gente ter dessa medida da fé que Deus nos deu. Amém? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser o quê? Com uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Salmo de número 1, do 1 ao 6, nos diz isso. Amém? A importância da palavra de Deus dentro de mim, dentro de você, vai tornar você uma árvore, né? Bem plantada, dá o seu fruto na estação própria, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Você quer ver? João 1, do 1 ao 3. Tudo que foi feito neste mundo, né, foi feito pela palavra. Vamos lá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus, tremendo, né? Olha só, Jesus é a palavra. Então, nada foi feito sem a palavra, nada foi feito sem Jesus. Amém? Então, por isso que a Bíblia diz em João 1, 12, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, a gente vem para Jesus, ele quer mudar a gente, ele quer transformar a gente por meio da palavra dele, porque nada foi feito sem a palavra. Tudo que foi feito. Colossenses 1,17. Vamos lá. Vamos correr que o tempo é sempre contra a gente. Oh, meu Deus. É verdade. Então, vamos lá. Colossenses 1,17. É ele antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Meu Deus.
É ele antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas são sustentadas, subsistem. Amém? Hebreus 11:3 também fala. Tá? Vamos ver Hebreus 11:3. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas são vistas não foram feitas das que aparecem. Meu Deus, amém? Através da fé. A fé onde? Na palavra de Deus. O que é a fé? É a palavra de Deus. Você projeta seu mundo pelas suas palavras. Você forma seu mundo, entendeu? Você forma pelas suas palavras. Entendeu? Você pode moldar até uma pessoa pela palavra, pelas suas palavras, dependendo, ou más ou boas, né? Ou perfeitas, né? Porque a palavra de Deus é perfeita. Amém? A lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Então, palavras produzem de acordo, olha só, de acordo com o seu tipo. Então, por isso que Deus, ele quer nos produzir, ele quer nos gerar, porque a palavra dele produz, entendeu? A palavra dele forma, a palavra dele gera. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus gera. Amém? E se a palavra de Deus gera, então a palavra do diabo também gera. Você sabe disso. Entendeu? Nós sabemos disso. Quantas pessoas abrem a boca e falam contra a si mesmo? Palavra, vamos supor, eu lembro de uma senhora uma vez, lá na cidade que a gente morava, né? Eu era criança ainda. Essa senhora, ela chegava sempre para minha mãe, ela era nossa vizinha. Ela chegava sempre para minha mãe e dizia assim, Dona Joana, né? Minha mãe, as pessoas chamavam minha mãe Joana, né? Mas o nome dela é Januária. E aí essa senhora também era Joana, né? Então ela chegava pra gente e dizia pra minha mãe, olha, eu sinto que eu vou morrer. Ela estava grávida. Então ela colocou no coração que ela ia morrer. E ela pronunciava isso, entendeu? Ela pronunciava isso todo o tempo. Até os pássaros que ela ouvia da noite, os pássaros da noite, ela dizia que era como ela se sentia assim mal, entendeu? Então ela começou a pronunciar isso, que ela ia morrer, entendeu? E a minha mãe sempre dizia para ela, não, você não vai morrer, entendeu? Deus é contigo, entendeu? Deus é contigo. E minha mãe sempre tentava ajudar ela na fé dela, né? Mas e ela não tinha da palavra, essa senhora não tinha da palavra, entendeu? Então ela pensava muito mais nos problemas, nas lutas que ela vivia, entendeu? E ela colocou isso no coração. Então ela chegava triste lá em casa e ela falava isso. Gente, vocês imaginam, não imaginam, né? A mulher morreu do jeito que ela pronunciava, entendeu? Da mesma forma que ela pronunciou que ela ia morrer, ela morreu mesmo, entendeu? Então, ó, palavras produzem de acordo com o seu tipo, né? Ou palavras ruins, ou palavras da parte de Deus. Então vamos usar da palavra de Deus, amém, para nossas vidas, e nunca mais das palavras ruins, né? Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, amém? Que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Olha essas armas. E quais são as armas? Em Efésios 6 diz que a arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é escudo para nós. A palavra de Deus é capacete da salvação. Amém? A palavra de Deus é espada da fé. Meu Deus, olha aí. Amém? A palavra de Deus são armas para nós. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. João 10:10. Vamos lá? Então, a palavra ela veio, olha só, para que você tenha vida e mais vida em abundância, abundantemente. João 10:10. Vamos lá? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Olha aí.
entendeu? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma criança, né? Foi o pastor Josué Irion, né? Ele conta que uma criança num determinado país, né? Aconteceu uma tragédia. Uma criança assistiu tanto o Rei Leão, aquele Rei Leão, né? Aquela história lá do Rei Leão, aquele filme, né? Assistiu tanto ao ponto de que ele colocou no coração as últimas frases, entendeu? Que estava no filme que a criança ouvia. Matar é normal, entendeu? E ele colocou no coração, aquela criança colocou no coração, né? E ele ficou falando isso. E falou para os pais, até que ele matou a mãe dele, entendeu? O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, o diabo, ele quer que nós enchemos nosso coração de ira, de raiva, entendeu? Enchemos nosso coração de coisas ruins, entendeu? Imagina uma pessoa que ela está todo o tempo buscando somente as notícias más, entendeu? Ela vai viver um coração triste, medroso, entendeu? Mas a pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite, como diz a palavra, o que ela vai ter? Né? Ela vai descansar no Senhor, mesmo em meio às lutas, entendeu? E ela vai ter vitória. Glória a Deus, vai ser mais do que vencedora, porque a palavra de Deus garante isso, né? É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. É como ele disse para Josué: só assim, então, o teu caminho vai ser bem sucedido. A tua vida vai ser bem sucedida. Se você meditar na palavra dia e noite. Então, as boas novas da palavra de Deus, criam uma vida abundante, né? Para o espírito, alma e corpo de todas as pessoas. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai criar em nós uma vida abundante para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele diz em João 6,63 também, tá? O espírito é o que dá vida, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Tá lá no livro de Provérbios também, capítulo 4, versículo 20. A Bíblia diz que ela gera vida até nos nossos ossos. Ela nos dá saúde. Amém? Palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, ela é espírito e é vida, e ela faz o nosso corpo viver. Romanos 8, versículo 11, tá? Vou até anotar aqui, tá bom? Eu falei João 6, versículo 63. Eu falei Provérbios, capítulo 4, versículo 20. O capítulo 4 inteiro, você vai ver a palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus em nossas vidas, tá bom? Versículo 20 é o principal, tá? E eu falei um outro versículo agora também, até esquecendo. Romanos 8, 11. Romanos 8, versículo 11. Também, a palavra de Deus diz que se ela é espírito, é vida. E a Bíblia diz que esse espírito, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em vós, entendeu? Esse mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará vida a vocês no vosso corpo mortal. Amém? Glória a Deus. Então, as palavras, elas vão transmitir fé ou elas vão transmitir medo. As palavras, elas vão transmitir fé, entendeu isso aí? Ou elas vão transmitir medo, dependendo do que você tem no seu coração. Agora, você já percebeu, né? O apóstolo Paulo, ele nos diz, porque há uma dificuldade da gente tirar tempo para ler a palavra de Deus, para meditar nela. Há uma dificuldade. Eu lembro quando a gente foi convidado pela primeira vez para ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, minha mãe foi convidada, e eu estava junto dela, né? E ouvi o convite, inclusive fui eu que aceitei e eu que fui, entendeu? Aí minha mãe foi convidada, mas ela não entendia nada.
Entendeu? Alguém chegou na minha casa e disse assim, na nossa casa, e disse assim: Dona Joana, eu vim lhe convidar para a senhora ir no culto hoje comigo, ouvir a palavra de Deus. E minha mãe precisava tanto, todo mundo lá em casa precisava, mas ela não entendeu, entendeu? Entendeu? E aí eu disse para ela, para minha mãe: mãe, deixa eu ir, deixa eu ir. Aquela senhora me levou naquele dia, entendeu? Aquele dia minha vida começou a mudar, entendeu? Minha mãe não foi, mas eu fui. E você viu a dificuldade que a gente tem? Mesmo depois que a gente vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, toma uma decisão com Jesus, né? Mas a gente ainda tem aquela fraqueza, aquele desânimo de meditar na palavra. A Bíblia, tem muitas Bíblias de crente que tá lá, cheio de poeira. A pessoa só pega quando vai para a igreja, entendeu? Vai para o culto, entendeu? E assim por diante. Então, nós vemos a dificuldade que a gente tem de tomar uma posição de meditar na palavra de Deus dia e noite. As palavras, elas vão transmitir fé ou medo. Se você continuar a falar a palavra de Deus, dar voz a ela, entendeu? Dar razão a ela, essas palavras, elas vão criar uma imagem dentro de você. Amém? Elas vão criar uma imagem. Aquilo que a gente falou, né? Daquilo que a gente fala, logo que a gente está falando, você conhece pessoas que às vezes você chega diante delas, estão lá no passado, estão vivendo todos os dias, todos os momentos da vida dela lá no passado. Por quê? Porque elas pronunciam, elas falam, elas lembram e ficam ali falando. E aí o coração delas, dependendo do passado em que elas viveram, né, a vida que elas viveram no passado, ou elas têm um coração de amargura, ou elas têm um coração de alegria. Você está entendendo? De alegria. Porque se elas vivem ali a palavra de Deus, entendeu? Elas viveram a palavra de Deus lá no passado e elas lembram de tudo que. Lembra que a palavra de Deus nos diz? Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? Então nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não aquilo que nos dá medo, não aquilo que nos causa medo, não aquilo que nos causou angústia lá no passado. Não, nós temos que apartar de nós. É o que diz em 2 Coríntios, vamos lá? 2 Coríntios capítulo 10. Então vamos deixar de lado, vamos apartar das nossas vidas todo o passado triste, tudo aquilo que nos angustia, né? Quando a gente lembra. 2 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler com vocês, tá bom? A Raquel vai estar lendo aqui com a gente, tá bom? Versículo 10 em diante até o 6. Ou seja, versículo 3 em diante até o 6. Capítulo 10, versículo 3 até o 6. 2 Coríntios 10. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para vingar toda desobediência, quando a vossa desobediência for cumprida. Meu Deus, tremendo, né? Então, olha só, desfazendo, né? Eliminando toda a imaginação. A palavra de Deus vai desfazer, vai eliminar, às vezes, um falso julgamento, né, que a gente faz sem conhecer, sem saber o que aconteceu. Antes de acontecer a questão, às vezes a gente já está aqui trabalhando a mente já está trabalhando, entendeu? Já está nos afetando, afetando nossa alma, afetando nosso corpo, afetando nosso espírito, entendeu? Que faz com que a gente fale até besteira, entendeu? Então, antes do problema chegar, as pessoas já estão ali falando as coisas ruins. Por quê? Porque começa numa imaginação. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus derruba tudo isso. Entendeu? É uma arma poderosa que derruba tudo isso, a palavra de Deus. Amém? O versículo 6, o versículo 5, né? Trazendo cativo. Olha só, todo pensamento à obediência de Cristo, a obediência à palavra de Deus. Então, se você continuar
falando a palavra de Deus e dar voz a ela, essa palavra vai criar uma imagem dentro de você. Do contrário, também. Se a gente começar a falar coisas contrárias, também, entendeu? Coisas terríveis, né? Pensamentos de julgamentos que não agradam ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 8 também diz isto. Amém? Tudo que a gente tem que pensar tem que ser puro, amém? Glória a Deus, justo. Então, e para me conseguir pensar o que é puro, o que é justo, você acha que é sozinho? A gente vai conseguir sozinho? Não. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, se Deus não nos edificar, em vão nós vamos trabalhar. Você quer ver? O versículo diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, os que a edificam. Então eu não vou andar sozinho, eu vou andar pela palavra. Deus não quer que você ande sozinho, Ele quer que você ande pela palavra dele. Amém? A palavra dele que é a arma para destruir os sofismas, né? As mentiras, né? Então, se você continuar falando a palavra de Deus, dar voz a ela, né? Essa palavra vai criar dentro de você imagens, olha só, né? Agora, do contrário, também criam imagens ruins. Então, de tanto você falar de alguma coisa, você terá em sua mente a imagem. Então, quando a imagem das palavras, da palavra de Deus, é aperfeiçoada dentro de você, então a fé vem. Nós estamos falando da fé, né? Aí a fé vem, a ousadia, a determinação vem, e aí você começa a ser dirigido pela fé na palavra de Deus, dirigido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Olha a importância a gente ter mais da palavra de Deus dentro de nós. Então as palavras, elas recuperam e elas mudam as imagens. A palavra de Deus vai mudar a imagem contrária que você tem aí na sua mente, no seu coração. Você quer ver uma coisa? Às vezes o filho, né? Você tá com um filho dentro de casa, de repente ele sai dependendo do que você tem dentro da palavra, ou você vai orar ou você vai pensar mal. Né? Você vai dizer, ai meu Deus, você vai pensar o que vai acontecer, entendeu? E aí vai gerar dentro de você uma aflição, entendeu? E pode acontecer também o que você está ali pensando. Então, as palavras, elas recuperam e elas mudam a imagem, entendeu? Você viu aí em 2 Coríntios capítulo 10, entendeu? Então, você consegue viver, olha só, você consegue viver no passado só por causa de tanto lembrar e falar do passado, entendeu? Então, nós temos que fazer o quê? Nesta manhã, nós estamos aprendendo que nós precisamos usar o tipo certo de palavras. E você vai criar o tipo certo de imagem dentro do seu coração. Amém? O tipo certo de pensamentos. Amém? O tipo certo de desejos. E aí você vai querer mais de Deus. E aí você vai poder cantar, né? Coisas novas Deus está fazendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida grandemente neste dia. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Uma coisa que a gente quer pedir aqui para você, tá bom? É que você comente, fale sobre o canal, fale dessas mensagens, leve a milhares e milhares de pessoas que você conhece, tá bom? Que você tem de amizade, compartilhe, né, esse vídeo com muitas e muitas outras pessoas, tá bom? Para você poder alcançar o maior número de pessoas, para que a gente possa alcançar juntos. E você também faz parte desse sonho de Deus de levar o evangelho a toda criatura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixe seu like também. Fica com Deus e até a próxima.